Esses dois momentos foram os mais graves. Dois momentos de muita tristeza, que foi a morte do seu irmão e depois a morte do seu neto, Arthur. O que para o senhor, depois de viver isso, fica? Quer dizer, o que fica da vida para o senhor? Olha, Florestan, eu vou contar uma coisa para você. Esses dois momentos foram os mais graves. Eu poderia incluir a perda de um companheiro como o Sigmaringa Seixas, que é meu companheiro de dezenas e dezenas de anos. A morte do meu irmão Vavá, o Vavá era como se fosse um pai da família toda. E a morte do meu neto é uma coisa que efetivamente não. Eu às vezes penso que seria tão mais fácil que eu tivesse morrido. Já vivi 73 anos, poderia morrer e deixar meu neto viver. Mas não são apenas esses momentos que deixam a gente triste. Sabe, eu sou um homem que tento ser alegre, tento trabalhar muito para a questão do ódio, eu trabalho muito para vencer a questão do ódio, a questão da mágoa profunda. Eu, quando vejo essa gente que me condenou na televisão, sabendo que eles são mentirosos, sabendo que eles forjaram uma história, aquela história do PowerPoint do seu Delanhol, aquilo, nem o bisneto dele vai acreditar naquilo. Esse messianismo ignorante, sabe? Então, eu tenho muitos momentos de tristeza aqui, mas o que me mantém vivo, e é isso que ele tem que saber, eu tenho compromisso com esse país, eu tenho compromisso com esse povo, e eu estou vendo a obsessão que está acontecendo agora, a obsessão de destruir a soberania nacional, a obsessão de destruir emprego, a obsessão de juntar 1 trilhão para quê? Às custas dos aposentados. Se eles lessem alguma coisa, se eles conversassem, eles saberiam que esse cidadão aqui, analfabeto, 4º ano primário, um curso de torneiro mecânico, juntou 370 bilhões de dólares de reserva, que a R$4 do dólar dá mais de 1 trilhão e 200, sem causar nenhum prejuízo a nenhum brasileiro. Presidente, recentemente o ministro Paulo Guedes disse que o senhor não cometeu nenhum crime, que o senhor não roubou. O ministro do Bolsonaro admitiu isso. Depois o Marco Aurélio disse, agora recentemente, que também não vê indícios de crime no triplex do Guarujá. E o Maurício Dieter, que é um dos maiores criminalistas, leu o processo e disse que também não tem crime material para sua condenação. O senhor acha que agora, com a devolução do dinheiro que foi pago pela sua esposa por esse triplex, o senhor pode tentar conseguir a sua absolvição? É possível isso? O senhor ainda acredita nisso? Por incrível que pareça, eu acredito. Você sabe que nessas coisas eu ainda continuo com a cabeça de Lulinha Paz e Amor. Eu acredito na construção de um mundo melhor, eu acredito no mundo de justiça. Veja, o que eu penso na vida? Eu penso que haverá um dia em que as pessoas que irão me julgar estarão preocupadas com os autos do processo, estarão preocupadas com as provas contidas no processo e não com a manchete do Jornal Nacional, e não com a capa das revistas, e não com as mentiras do fake news. As pessoas se comportarão como juízes supremos de uma corte que é a única coisa que a gente não pode recorrer. Sabe, que já tomou decisão muito importante. Essa corte votou, por exemplo, célula-tronco contra uma boa parte da Igreja Católica. Essa corte já votou a questão da Raposa Serra do Sol contra os poderosos do arroz no estado de Roraima. Essa mesma corte votou a união civil contra todo o preconceito evangélico. Essa corte, ela votou as cotas, sabe, para que os negros pudessem entrar. Sabe? Então, ela já demonstrou que teve coragem e se comportou. Ora, no meu caso, a única coisa que eu quero é que vote com relação aos autos do processo. Eu não peço favor a ninguém, eu não quero favor de ninguém, eu não quero, sabe? Eu só quero que as pessoas, pelo amor de Deus, julguem
julguem em função das provas, porque eu tenho certeza, o Moro tem certeza. Se as pessoas não confessar agora, no dia da extremunção a gente vai confessar. Ele tem certeza que eu sou inocente. Esse Dallagnol tem certeza que ele é mentiroso e mentiu a meu respeito. Então, eu estou aqui, meu caro, para procurar justiça, para provar minha inocência, mas estou muito mais preocupado com o que está acontecendo com o povo brasileiro, porque eu posso brigar e o povo nem sempre pode. Presidente, só retomando a pergunta da Mônica do início, sobre a prisão, o senhor aqui, durante esse 1 ano, passou por 2 momentos de muita tristeza, que foi a morte do seu irmão e depois a morte do seu neto, Arthur. O que para o senhor, depois de viver isso, fica? Quer dizer, o que fica da vida para o senhor? Olha, Florestan, eu vou contar uma coisa para você. Esses 2 momentos foram os mais graves. Eu poderia incluir a perda de um companheiro como o Sigmaringa Seixas, que é meu companheiro de dezenas e dezenas de anos. A morte do meu irmão Vavá, o Vavá era como se fosse um pai da família toda. E a morte do meu neto é uma coisa que efetivamente não. Eu às vezes penso que seria tão mais fácil que eu tivesse morrido. Já vivi 73 anos, poderia morrer e deixar meu neto viver. Mas não são apenas esses momentos que deixam a gente triste. Sabe, eu sou um homem que tento ser alegre, tento trabalhar muito para a questão do ódio, eu trabalho muito para vencer a questão do ódio, a questão da mágoa profunda. Eu, quando vejo essa gente que me condenou na televisão, sabendo que eles são mentirosos, sabendo que eles forjaram uma história, aquela história do PowerPoint do seu Dallagnol, aquilo, nem o bisneto dele vai acreditar naquilo. Esse messianismo ignorante, sabe? Então, eu tenho muitos momentos de tristeza aqui, mas o que me mantém vivo, e é isso que ele tem que saber, eu tenho compromisso com esse país, eu tenho compromisso com esse povo, e eu estou vendo a obsessão que está acontecendo agora, a obsessão de destruir a soberania nacional, a obsessão de destruir emprego, a obsessão de juntar 1 trilhão para quê? Às custas dos aposentados? Se eles lessem alguma coisa, se eles conversassem, eles saberiam que esse cidadão aqui, analfabeto, 4º ano primário, um curso de torneiro mecânico, juntou 370 bilhões de dólares de reserva, que a R$4 do dólar dá mais de 1 trilhão e 200, sem causar nenhum prejuízo a nenhum brasileiro. Então, se eles querem juntar 1 trilhão, tem uma fórmula secreta. Coloque o povo no orçamento da União. 2º, gere emprego. 3º, gere crédito para as pessoas. O povo está devendo, tá. Tire todo o penduricalho da dívida do povo e ele paga apenas o principal no banco, você vai perceber que as pessoas voltam a poder comprar. Um país que não gera emprego, não gera salário, não gera consumo, não gera renda, quer pegar do aposentado e do velhinho 1 trilhão? O Guedes precisava criar vergonha. Onde que ele fez esse curso de economia dele? Se ele quiser me visitar aqui, eu discuto com ele como é que a gente resolve esse problema dos pobres sem causar prejuízo aos pobres. Por que não mostra os privilegiados que ele fala que vão acabar com o privilégio? Mostra, coloca a lista no jornal de 10 privilegiados. Coloca o nome, CPF. Não, é o coitado, sabe? Que vai ter que trabalhar até os 65 anos, que vai ter que contribuir 40 anos, sabe? Ele não percebe que muita gente morre sem chegar à essa idade. Então, eu lamento profundamente o desastre que está acontecendo nesse país, e é por isso que eu me mantenho em pé. O dia que eu sair daqui, eles sabem. O dia que eu sair daqui, eles sabem. Eu estarei com o pé na estrada, para junto com esse povo levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. Acabar com esse complexo de vira-lata. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana.
Eu nunca vi um presidente ficar dizendo: eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo, pensa em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça, e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. Presidente, a gente vai depois retomar essa questão de previdência e tudo. Eu só queria, para encerrar o capítulo da prisão, saber como que é a rotina do senhor. O senhor passa muitos momentos sozinho, é isso? Passo o tempo inteiro sozinho. E como que é? Porque eu já tive a oportunidade de entrevistar muitas pessoas presas, mas que tinham outras pessoas junto, né? E o senhor, como é que é essa coisa do tempo não passar? Um pouquinho como é que é isso? Deixa eu te falar uma coisa. Eu leio, eu vejo pendrive que o pessoal me manda, assisto filmes, muita série, muito discurso, muita aula. Eu, por exemplo, fiz na minha cela, que eu não trato de cela, eu trato de uma sala porque, sabe, é melhor. Eu fiz um curso sobre Canudos. Tem um curso no canal Paz e Bem sobre Canudos, recontando a história, mostrando as mentiras que Euclides da Cunha contou sobre os sertões, sobre Canudos. Ou seja, a história não é aquela. Então, eu fiz um curso de 8 aulas. Agora eu sugeri ao Mauro Lopes, do canal Paz e Bem, que faça um curso, retrato do Brasil, sobre todas as lutas sociais no Brasil. E agora, acho que toda segunda-feira tem uma aula. Eu espero juntar umas 4 ou 5, recebo um pendrive, vou assistindo e vou me aprimorando. Quando eu sair daqui, sairei doutor. Presidente, o senhor... Queria fazer 2 perguntas. O senhor, na sua rotina, lava sua própria roupa, lava suas coisas, e a prisão mudou o senhor em alguma coisa? Deixa eu falar uma coisa para você. É engraçado porque eu sempre tive vontade de morar sozinho. Quando eu fiquei viúvo a primeira vez, em 1971, eu fiquei bravo com a minha mãe, porque meu sonho era alugar um kitnet e morar sozinho. Minha mãe morava com a minha irmã, minha mãe abandonou a minha irmã, foi na minha casa e exigiu que eu alugasse uma casa para morar comigo. E eu morei com a minha mãe durante 3 anos e meio. Então eu sempre quis morar só. Sabe aquele sonho que eu nunca tive, sabe? Jogar a cueca para qualquer lado, a meia para qualquer lado, a camiseta para qualquer lado, ou seja, não ter que colher, não ter que prestar conta, não ter ninguém atrás de mim. Colhe, sabe? Recolhe, põe na gaveta, põe no chuveiro. Sabe? Hoje eu faço isso. Sabe? Mas eu preencho meu tempo vendo muita coisa. Eu curto a solidão tentando aprender, mentalizar a minha espiritualidade, sabe? Tentar gostar mais do ser humano, tentar ficar um pouco mais humano, sabe? Eu acho que eu vou sair daqui melhor do que eu entrei, com menos raiva das pessoas, sabe? Eu vou sair um cidadão bom daqui. Presidente, e motivado para brigar. Estou doido para fazer uma caravana. Tem um grupo de pessoas militantes que estão aí na porta, que dizem bom dia, boa tarde, boa noite para o senhor todos os dias. O senhor escuta esse grito de boa noite, boa tarde, bom dia? Como é que é para o senhor isso? Eu escuto todo santo dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando tem atividade que eles colocam um carro de som um pouquinho melhor, eu escuto o discurso das 9 horas da manhã às 9 horas da noite, ou seja, música, canto, tudo. Sabe, eu, sinceramente, não sei como um dia eu vou poder agradecer essa gente. Tem gente que está aqui exatamente desde o dia que eu cheguei aqui. Vai para casa, às vezes, lava roupa e volta para cá. Então, eu serei eternamente grato. Não sei se isso já aconteceu alguma vez na história com alguém, sabe? Mas eu sinceramente, não sei como fazer para agradecer. Bom,
já disse para todo mundo aqui, certamente a polícia tem suas regras, o meu pessoal tem suas regras, mas quando eu sair daqui, eu quero sair daqui a pé e quero ir lá no meio deles. A primeira cachaça eu quero tomar com eles. Presidente, E brindar. Vamos falar um pouco de política nacional. O seu partido perdeu a eleição do ano passado e a extrema-direita chega ao poder com o voto de muitos eleitores que eram do PT. Como é que o senhor avalia essa guinada à direita de um eleitorado que era tão grato à sua administração? Vamos só relativizar tudo isso, porque uma das coisas que eu esqueci de falar na pergunta da Mônica Florestan, importante é que uma das condições que fez com que eu também viesse para cá era porque não havia nenhum advogado naquele instante que não garantisse que eu disputaria as eleições sob júdice. Havia uma certeza, sabe, de muitos juristas de que não haveria como impedir a minha candidatura. Mesmo condenado, eu poderia concorrer sob júdice. E eu tinha certeza e estava com orgulho muito grande de ganhar as eleições de dentro da cadeia. É importante lembrar que eu fiz 16 pontos aqui dentro. 16 pontos, sem poder falar. Aí, quando o ministro Barroso fez aquela loucura, sabe, que eu tive que assinar uma carta dizendo para o Haddad ser o candidato, ali eu senti que nós estaríamos correndo risco, porque a transferência de voto não é uma coisa simples, não é uma coisa automática. É uma coisa que leva tempo e eu também tinha certeza que o Haddad poderia representar muito bem a candidatura, como ele representou muito bem a candidatura. Sabe? Nós tivemos uma eleição atípica no Brasil, vamos ser francos. O papel do fake news na campanha, a quantidade de mentira, a robotização da campanha na internet foi uma coisa maluca. E depois a falta de sensibilidade, sabe, dos setores de esquerda não se unir, sabe? A coisa foi tão maluca que a Marina, que quase é presidenta da República em 2014, teve 1% dos votos. Sabe? A coisa é tão maluca, sabe, que muita gente, e eu respeito o voto do povo, o povo não é bom só quem vota em mim, eu respeito o voto do povo, qualquer que seja o voto do povo, tal. Mas a verdade é que o povo votou, sabe? Eu nunca tinha visto o povo, eu não pude nem votar. Então, conto um voto a menos para o Haddad, que foi o meu, que eu não pude dar. Eu nunca tinha visto o povo com tanto ódio nas ruas. Eu fui muito a estádio de futebol. Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Eu ia com palmeirense, com santista, com São Paulino, a gente brincava, brigava. Sabe? Mas agora era uma loucura, era uma questão de ódio. Eu tenho acompanhado por leitura, está no mundo inteiro assim. Está no mundo inteiro, ou seja, a política está efetivamente demonizada e vai se levar um tempo muito grande para a gente poder tratar a política com mais seriedade. Veja o caso do Brasil, só para ter uma ideia do caso do Brasil. O que você tem visto nesses 4 meses? Eu não esperava que o Bolsonaro fosse resolver o problema do Brasil em 4 meses. Só propõe, sabe, fazer análise de 100 dias quem nunca governou. Sabe, quem acha que em 100 dias pode apresentar alguma coisa, realmente ele não aprendeu a sentar a bunda na cadeira. E depois com a família que ele tem, com a loucura que tem, quer dizer, o inimigo central dele, além do PT, o PT é o primeiro inimigo dele, é o vice. Sabe, quer dizer, é uma coisa loucura. Ele passa a agredir os deputados, depois tenta agradar os deputados, ele diz que está fazendo a nova política, e a política que ele faz é a mesma, porque ele é o velho político, ou seja, então o país está subordinado à desgovernabilidade, à ingovernabilidade. Ou seja, o Brasil está desgovernado. Ele até agora não sabe o que fazer, e quem dita regras é o Guedes. Sabe? O homem de 1 milhão, a única coisa que o povo sabe de 1 trilhão. Todo santo dia eu vejo o Jornal das 7, vejo o Jornal das 8, vejo o Jornal das 9, Jornal das 11, Jornal da meio-dia, Jornal das 7, em todos os canais.
Nunca vi tanto jornal na vida. É tudo a mesma coisa. Parece as sentenças que dão contra mim. É tudo a mesma coisa. E é tudo a reforma da Previdência. Fez a reforma da Previdência, acabou o teu problema. Mônica, acabou o problema do Brasil. Acabou o problema, todo mundo vai ficar maravilhosamente bem. E eu acho que todo mundo vai se lascar se for aprovada a Previdência tal como ele quer. Se a Previdência precisava de reforma, você senta com os atores, senta com os trabalhadores, senta com os empresários, senta com os aposentados, senta com os políticos e encontra uma solução para arrumar aonde tem que arrumar. Obviamente que nós reconhecemos que perdemos as eleições. Nós perdemos as eleições. Agora é importante lembrar a força do PT. Porque só eu, pessoalmente, tenho mais de 80 capas de revista contra mim. Quando eu fui preso, eu tinha 80 horas de Jornal Nacional contra mim. Mais 80 horas da Record, mais 80 horas do SBT, mais 80 horas da Bandeirantes, mais 80 horas de um monte de coisa. E eles não conseguiram me destruir. Isso significa que o PT tem uma força muito grande. O PT não foi destruído, o PT perdeu uma eleição. Mas o PT provou que é o único partido que existe nesse país enquanto partido político. Quando você falar de partido político no Brasil, você lembra do PT. O resto é sigla de interesses eleitorais em momentos certos. Quem acabou foi o PSDB. Esse acabou. Esse foi dizimado. Então, veja. Então, o PT perdeu as eleições. Acho que o PT, deve ter cometido erros durante os nossos governos. Devemos ter cometido erro. Você veja, o Ayrton Senna cometeu um erro só e morreu. A parte da corrupção. Ela pode ter a vida agora. Se ela foi a vida, que se faça prova. Se faça prova. Teve corrupção, você investiga, a polícia investiga, faz acusação, prova, está condenado. Fomos nós do PT que criamos todos os melhores mecanismos para apurar a corrupção. Não foi nenhum adversário, fomos nós. Não foi o Moro, não foi ninguém, foi o PT, no governo Lula e no governo Dilma, na administração Márcio Tomás Bastos e Tacho Genro, mais o Zé Eduardo Cardoso, que criou todos os mecanismos para garantir fortalecimento da Polícia Federal, com investimento em mais gente, mais inteligência, fortalecimento e independência do Ministério Público, transparência que nós criamos, Mônica, que eles acabaram agora. A transparência, você poderia saber o papel que a presidenta usava, porque a gente queria transparência. E combater a corrupção é uma marca do PT. Olha, se alguém do PT cometer um erro, e alguém tem que pagar. Por isso, a única coisa que nós queremos é que se apure, que se investigue. Na hora que for investigado e for julgado, foi condenado. Eu falo por mim. Eu falo por mim. Por mim eu falo o seguinte, eu desafio Moro, desafio Deleiol, desafio 209 milhões de brasileiros, inclusive você, que é minha jornalista, aprovar a minha culpa. Presidente, eu fiz essa pergunta para o senhor, só depois vai fazer 3 perguntas. A questão de crime, a gente pode ter até a questões de condenações que são revistas na história depois. Eu não quero entrar no mérito da sua condenação, mas é difícil, viu? Porque entrar no mérito, por exemplo, se a gente pegar o caso do sítio, que o senhor, na verdade, houve uma reforma, essa reforma comprovadamente foi feita e o senhor usufruiu dessa reforma. Ainda que não haja crime aí, isso é uma questão que a justiça vai decidir, não é um erro? Não, deixa eu lhe falar. Deixa eu falar uma coisa. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu poderia ter aceito nunca ir àquele sítio. Então, eu cometi um erro de ir no sítio. Tá? Eu disse, e está provado, tá? Eu disse e está provado, que eu fiquei sabendo daquele maldito sítio dia 15 de janeiro de 2011. Tá? E o sítio tinha dono, pré-dono e bidono. O Jacob Bittar era meu amigo de 40 anos. O Jacob Bittar comprou o sítio no nome do filho dele, com cheque, dado pela Caixa Econômica Federal, e a polícia sabe disso, a polícia investigou. Nós tivemos policiais e procuradores visitando casa de trabalhador rural, visitando casa de pedreiro, visitando casa do caseiro, perguntaram até para as galinhas. Você conhece Lula? Você sabe se o Lula é dono? Nem as galinhas falaram. Porque eu não era dono, porque se eu quisesse eu podia comprar.
Eu podia comprar. Então, se eu cometi o erro de ir num sítio, sabe, que alguém pediu ao Odebrecht e reformou, ou não sei quem reformou, então vamos discutir a questão ética, não vamos discutir a questão de corrupção. Tá? Vamos discutir outra questão, é outra questão. Acontece, Mônica, que o impeachment, a cassação da Dilma e o golpe não fecharia com o Lula em liberdade. Não fecharia com o Lula em liberdade. Então, qual é o meu incômodo? Olha, se eu tivesse aqui preso e o salário mínimo tivesse dobrado, pô, seria... O Lula realmente era um desgraçado, prendeu e melhorou o povo. Mas não, acabaram agora com o aumento real do salário mínimo. Se eu tivesse aqui e o povo estivesse trabalhando com carteira assinada, não inventaram agora uma história de uma carteira verde e amarela. Você vai receber logo, logo, você vai receber verde e amarela. Verde e amarela é se você quiser, sabe, ter uma aposentadoria, sabe, você pagando pelo banco ou ter aposentadoria normal. Essa opção, ela é mentirosa. Nenhum empresário vai contratar um trabalhador que não esteja com carteira verde e amarela. Foi assim no Fundo de Garantia. Eu estava dentro da fábrica em 1967. O patrão chegava e dizia, você vai fazer opção para o Fundo de Garantia ou vai ficar na estabilidade? Vou ficar na estabilidade, então fora. Era assim. Então, essa gente pensa que o povo é imbecil para ficar mentindo o tempo inteiro para o povo. Você, quando fala autocrítica para mim, eu acho que nós devemos ter muito erro. Eu, por exemplo, tive um erro grave. Eu poderia ter feito a regulamentação dos meios de comunicação. Nós fizemos um congresso em 2009, aprovamos um congresso, só participou a Bandeirante e uma outra rede TV, se não me falha a memória, sabe? Participou, nenhuma outra televisão participou muitas rádios, e nós preparamos em junho de 2010 uma regulamentação do meio de comunicação. Ao invés de dar entrada no Congresso, porque ia ter eleição, eu falei, não, vamos deixar para o novo governo. E deixei para o novo governo. A razão pela qual a Dilma ou o Paulo Braga não entrou, eu não sei. Mas essa é uma autocrítica que eu faço. Uma autocrítica que eu faço. Agora, pergunto o seguinte, imagina se todo mundo nesse Brasil fizesse uma autocrítica. A elite brasileira deveria estar agora fazendo autocrítica. Puxa vida, como é que a gente ganhou tanto dinheiro no governo do Lula? Como é que o povo pobre vivia tão bem? Como é que o povo pobre estava viajando para o Piauí, para Sergipe, para Garanhuns de avião, e agora nem de ônibus pode viajar? Sabe? Vamos fazer uma autocrítica por causa do que aconteceu em 2018 na eleição. Vamos fazer uma autocrítica geral nesse país. O que não pode é esse país estar governando por esse bando de maluco que governa o país. O país não merece isso e, sobretudo, o povo não merece isso. O senhor aqui, durante esse um ano, passou por dois momentos de muita tristeza, que foi a morte do seu irmão e depois a morte do seu neto, Arthur. O que para o senhor, depois de viver isso, fica? Quer dizer, o que fica da vida para o senhor? Olha, Florestan, eu vou contar uma coisa para você. Esses dois momentos foram os mais graves. Eu poderia incluir a perda de um companheiro como o Sigmaringa Seixas, que é meu companheiro de dezenas e dezenas de anos. A morte do meu irmão Vavá, o Vavá era como se fosse um pai da família toda. E a morte do meu neto é uma coisa que efetivamente